Todo mundo conhece alguém que já se enrolou com um cartão de crédito. Conheço muitos amigos meus têm endividado. A média de juros do cartão aqui no Brasil é de 300% ao ano. Não há quem aguente. A gente gasta muito cartão, a gente usa muito cartão. Então, assim, os bancos estão abusando, né? Em meio à crise política e financeira, o governo federal lançou um pacote que promete dar uma forcinha às empresas e ajudar pessoas a quitar as dívidas, inclusive do cartão. Uma das medidas vai funcionar assim: os bancos passam a ser obrigados a abrir o cadastro positivo do cliente, para beneficiar com juros menores o bom pagador. Você tem as empresas que consultam o cadastro da pessoa e normalmente é informado apenas o cadastro negativo, ou seja, aquelas contas que a pessoa não pagava ou não pagou. A partir de determinado momento, passa a ser obrigatória a informação também do cadastro positivo, ou seja, aquelas despesas que a pessoa, aquelas dívidas que a pessoa pagou em dia. E com isso, na decisão de emprestar ou não dinheiro, de conceder ou não crédito para esse consumidor, você ter essa informação adicional, ou seja, esse consumidor está devendo em algum lugar, mas a maior parte das contas dele ele paga em dia, isso pode ajudar a fomentar novos negócios. Algumas das outras medidas que o Ministério da Fazenda anunciou são essas: simplificação para o pagamento dos impostos das empresas. Serão unificadas 13 obrigações da Receita Federal, INSS, Caixa e Ministério do Trabalho. Redução em 40% do tempo gasto pelas empresas para importar e exportar produtos. Um programa de parcelamento das dívidas tributárias e previdenciárias de empresas e pessoas físicas para contas vencidas até o final de novembro. Ajuda em parte, porque se você tem uma dívida, você tem que saldá-la. À medida que você parcela isso aí, você tem um paliativo. Agora, o que precisa de ajustar é a origem dessa dívida. Não adianta um país como o nosso, onde se paga 50% de imposto em tudo que se faz, inclusive em medicamentos, inclusive em materiais escolares. Ou seja, está errado. O Estado custa muito caro. Ele tem que diminuir o seu tamanho. E se ele não entender isso, a população vai começar a mostrar como está mostrando e vai atrás para apaziguar e ajustar isso da forma que é necessária. O pacote ainda tem a ampliação da oferta de crédito de longo prazo para o setor da construção civil, renegociações das dívidas com o BNDES de empresas com faturamento anual de até 300 milhões de reais e redução do prazo para o lojista receber da administradora do cartão de crédito o dinheiro das vendas. Hoje, em média, esse prazo é de 30 dias. Isso ajuda, por exemplo, a equilibrar o fluxo de caixa dele. No momento em que as despesas estão aumentando, as vendas estão caindo, você ter esse acréscimo de liquidez no caixa dessas pequenas empresas, principalmente das pequenas empresas, acaba ajudando bastante. Mesmo com o pacote contando com 10 itens, a Ciub ainda vê como insuficiente essas medidas. Na realidade uberlandense, a gente percebe o seguinte: não é diferente do que está acontecendo no Brasil como um todo. Para você ter uma noção, esse ano no Brasil fecharam 100 mil empresas. Para você ter uma noção do que é isso, a dimensão disso, é como se tivesse fechado todos os shoppings do Brasil. Isso reflete na nossa cidade, isso reflete na nossa comunidade. À medida que você fecha uma empresa, você fecha um cargo, você fecha empregos, você fecha a economia. Você tem que incentivar a economia. Então, esses pacotes são paliativos. Se eles não mexerem no cerne, se eles não mexerem na estrutura do Estado, que é pesadíssima, nós não conseguiremos ter credibilidade e não conseguiremos ser eficientes para concorrer com o Brasil como um todo ou o mundo como um todo. Agora, quando essas medidas vão entrar em vigor, aí vai variar, porque algumas são medidas provisórias, que a implementação é de forma mais rápida, como, por exemplo, o cadastro do bom pagador. Outras são projetos de lei, aí precisam ser aprovadas pelo Congresso. E enquanto a população aguarda essas medidas, vale seguir as dicas de quem diz que nunca deveu R$1 na praça. O segredo é você comprar dentro do seu limite e pagar todo mês certinho.